Eu já li uma tonelada de relatos de abdução da América do Sul. Para mim, parece que o que acontece na América do Sul é muito mais violento para as vítimas, mesmo em grande escala, comparado ao que acontece nos Estados Unidos e Canadá. Bem diferente. Eu não conheço nenhum caso em que trabalhamos e que tenha trazido algo próximo disso. Uma última coisa que eu queria dizer a vocês é que quando eu estava no Canadá e nós estávamos investigando o caso do salmão, tínhamos um RCMP que entrevistamos sobre o incidente. E o que eu aprendi, e nem sabia disso por estar com Muon, é que quando o RCMP recebe relatório que alguém viu um OVNI, isso é uma categorização, alguém viu uma entidade que é uma outra tentativa de abdução, o RCMP parece e se você é um vizinho e vê uma nave no céu, eles sairão e eles farão um relatório pelo protocolo. Isso tem que ser um segredo de alto nível de notificação e é enviado durante a noite para Ottawa. A RCMP e o governo canadense levam as entidades de OVNIs e abdução muito mais a sério do que os Estados Unidos. E isso é ridículo. Eu nunca soube disso. Sim, isso é muito interessante. Você está nesse ponto, você diria isso. Eu meio que já te fiz essa pergunta antes, mas quero me aprofundar mais um pouco nesse ponto. Razoavelmente convencido de que pelo menos alguns desses casos são de origem não humana? Então, voltando para a melhor evidência que temos de que isso aconteceu no caso de Carl. É um dos poucos incidentes em que houve alguma evidência. Tudo isso para que você tivesse a tuberculose saindo de Carl, o exame de sangue que foi feito estava perfeito. A bala que ele tinha no bolso foi analisada e eles não conseguiram determinar o que aquela bala poderia ter atingido para fazê-lo assumir a configuração que assumiu. Carl assumiu um polígrafo. Quero dizer, todas essas coisas mostram que algo super incomum aconteceu com Carl. E há um número igual de pessoas aqui que dizem, Dave, realmente acho que este é o nosso governo? Ou é um governo extraterrestre de algum lugar fazendo isso conosco? E nós, sobre aquela fazenda de formiga que costumávamos fazer quando era criança, e quando eles precisam de algo, seja DNA, seja sangue, ou o que for, eles meio que olham na fazenda de formigas e dizem, ok, vamos para a América do Sul, ou vamos para a América do Norte e pegar o que precisamos. Sim, então, eles cobrem seus rastros e tentam fazer parecer que era só, você sabe, né? Que a pessoa morreu de afogamento, ou assim, ou algo assim. Depois que eles terminam com eles, voltando ao caso de Cal, há um outro elemento que eu acho que deveríamos considerar também em abduções de alienígenas cinzas. Um fator comum é o que Carl Turner descreveu como realidade virtual, os cenários que aparentemente essas entidades são capazes de sequestrar a percepção humana e certamente criar memórias de tela para que você tenha memórias estranhas e bizarras, que são quase depois de um episódio de abdução. E os abduzidos frequentemente têm que contornar ou romper essa tela de memórias para chegar à lembrança real do evento.
E esses cenários de realidade virtual podem ser bastante complexos. Parece que somos seres humanos muito suscetíveis a ter nossa percepção sequestrada e distorcida. E eu me pergunto, quando eu estava ouvindo você descrever o caso de Cal no filme, eu me pergunto se o que Cal lembra daquele caso é exatamente o que aconteceu com ele ou se ele foi submetido a algum tipo de manipulação perceptiva, um cenário de realidade virtual. Eu quero dizer que, certamente no que diz respeito a isso, na cara das coisas lá de descascamento de rosto no Peru, quase tenho certeza que são humanos nefastos em posse de tecnologia avançada. E se for o caso, por que não mencionaria que Thalita disse que ouviu aqueles indivíduos, aqueles sequestradores falando, e eles estavam falando. Ela se referiu a um deles como gringo, e ele era o mais alto, e o outro é o peruano. E ela chamava o gringo de gringo porque ele tinha um sotaque gringo quando falava espanhol. Os dois estavam falando espanhol, claramente. Ele tinha um sotaque gringo muito, muito forte, e ela foi capaz de detectar isso. Então isso parece ser muito humano. E se for o caso, se alguém ou alguma facção ou grupo humano estiver em posse de tecnologia avançada, novamente, não estamos falando apenas de overboard, nós estamos falando sobre tecnologia aeroespacial avançada aqui. Nesse caso, então, não é difícil imaginar se esse mesmo grupo ou algo parecido está operando aqui nos Estados Unidos e fazendo a mesma coisa, mas eles estão sendo mais visíveis, quero dizer, discretos aqui nos Estados Unidos. Você pode sequestrar pessoas na Amazônia, entre essas tribos indígenas, e fazer todo tipo de experimentação, qualquer coisa. Ninguém realmente presta muita atenção a eles. Certamente não são americanos, certo? Porque são apenas esses povos indígenas vivendo nessas aldeias remotas. Aqui nos Estados Unidos você tem muito mais caras como vocês aí, que são investigadores e que vão tomar conhecimento de um fenômeno como esse, especialmente se for feito de uma forma intencional e enganosa. Então eu também acho que isso pode estar em jogo aqui. Você pode ter um nefasto grupo humano em posse de tecnologia avançada fazendo algo que é responsável pelo menos alguns desses casos. E sabemos que nessas áreas onde as pessoas desapareceram, houve muita atividade de OVNI. Eu esqueci o nome do cavaleiro envolvido, mas um caso particular no seu filme, onde esses caras que estão caçando, e um deles estava no trailer, e o outro estava mijando na floresta, estava voltando para o trailer, e eles viram, eu acho que o cara diz, 80 pés acima do trailer, uma nave triangular típica, com as 3 luzes que você conhece em cada canto, e então aquela luz vermelha no meio, que tantas pessoas viram. Quero dizer, este é um dos avistamentos de OVNIs mais comuns. É exatamente esta nave triangular. Então, definitivamente, eu diria que definitivamente parece haver uma conexão entre alguns desses casos de pessoas desaparecidas e a tecnologia avançada baseada em aeroespacial. Não diria que é isso. Acho que alguns deles, com certeza. Uma das coisas sobre as quais falamos todo o tempo, assim como um grupo, você estava falando sobre mutilação de gado. Então, o Instituto Nacional de Descoberta de Ciências foi a equipe formada por Hopkins Bilal para investigar a mutilação de gado, Bigfoot, etc. Então eles migraram para Skinwalker Rancho. Passaram 15 anos lá, e então eles finalmente entregaram para quem está comandando agora. Mas eles meio que fugiram. O chefe da equipe de investigação deles é um cara chamado Nan Con Cowler, e eu conheço o Cole muito bem. Eu me encontrei com ele muitas vezes.
nós conversamos sobre o problema, como você e eu estamos falando. E era a crença deles de que havia duas facções diferentes pegando gado. Uma aparentemente era extraterrestre e a outra era terrestre. Poderia até ser o nosso governo. E ele diz, talvez, Dave, seja a mesma coisa para os seus desaparecidos. Mas uma das coisas sobre as quais falamos o tempo todo, que realmente nos incomoda, é que você pense no gado. O gado é tirado de onde vivia na propriedade, da fazenda, e tudo que é feito a eles, são cortados, sangue drenado, etc. Eles são colocados de volta, eles são jogados para trás. Muitas vezes, quando eles são jogados, eles têm ossos quebrados de um lado. O mesmo acontece com os humanos, eles são jogados de volta. Mas agora a questão: e se um extraterrestre tinha essa habilidade, qual o sentido de colocá-los de volta onde o dono poderia encontrá-los? Por que é importante para o dono encontrá-los? Por que não colocá-los de volta no meio da área selvagem ou jogá-los no espaço? O mesmo acontece com por que colocá-los de volta? Qual é o objetivo? É para deixar saber que existe alguma entidade que controla lá fora? Que poderíamos fazer com que qualquer um dos bovinos, a qualquer momento, poderíamos fazer isso com qualquer um dos seus, do seu povo, a qualquer momento, por que não se livrar deles? Essa é uma boa pergunta. Talvez ele simplesmente não se importe com o gado. Quero dizer, vamos notar pessoas desaparecidas. Não vamos enviar um grupo de busca para uma vaca desaparecida. Você sabe, com cães, helicópteros. E talvez eles presumam que os pecuaristas vão pensar que há predadores envolvidos ou algo assim. Não sei, é uma pergunta muito boa. Por que largam essa vaca? Porque deixam evidências de qualquer coisa. Porque o gado desaparece o tempo todo, por vários motivos diferentes. Como você disse, eles poderiam simplesmente jogá-los em um lago ou algo assim, ou incinerá-lo. É uma pergunta muito, muito boa. Especialmente se há um componente humano nas mutilações de gado. Porque eu quero dizer, certamente, se você e eu estivéssemos executando algum tipo de operação secreta, fazendo algo com o gado das pessoas, não jogaríamos o cadáver lá. Nós jogaríamos fora esse cadáver de forma que não houvesse nenhuma evidência. Seria muito fácil para nós fazer isso se tivéssemos tecnologia para sequestrar aquela vaca. Em primeiro lugar, como no caso das mutilações de gado. Não consigo pensar em nenhuma razão pela qual jogaríamos o corpo lá. Jogaríamos o cadáver bem aonde o fazendeiro pudesse encontrá-lo, a menos que estivéssemos enviando uma mensagem. E muitas pessoas em conferências se aproximam de mim e disseram: Dave, as pessoas estão 100% convencidas disso, que estamos vivendo em uma simulação e que esse ato é para outros que estão executando a simulação observarem como correspondemos a isso. Veja, um corpo humano ou gado. Eu vi algumas pessoas falando em conferências, e eu também falei sobre nós estamos vivendo nesta simulação. Alguns dos argumentos são bastante convincentes. A única coisa que eu me pergunto sobre isso é por que apenas faça a mesma coisa com abduções humanas? Tão certo. É porque simplesmente tirá-las de lugares menos visíveis e então fazer com que for preciso com que elas depois jogá-las de volta no chão como meio de uma cidade e a intenção fosse uma mensagem. Parece que a coisa da pessoa desaparecida que alguém está definitivamente tentando parecer fazer com que pareça. Você sabe.
que a pessoa se afogou no rio ou morreu de hipotermia enquanto a mutilação do gado. Eles parecem se importar. Eles apenas pegam o gado, fazem com que querem com ele e depois o jogam fora. Então, eu não sei. Eu quero dizer, é tão misterioso, quero dizer. Poderíamos sentar aqui e especular infinitamente sobre o porquê, qual seria a motivação e quem poderia estar fazendo isso. Se você tiver alguns minutos, gostaria de fazer algumas perguntas a você. Eu tenho uma comunidade de membros, a comunidade de membros da análise Alberino, e eu sempre pergunto aos meus membros a eles se tem alguma coisa que gostaria de perguntar aos meus convidados. Eu vou disparar algumas dessas para você. Se você tiver mais alguns minutos, eu acho que você respondeu isso antes. Mas talvez se você pudesse resumir novamente. Tiny Flynn está perguntando: o que fez você se interessar e como você se envolveu na investigação de casos inexplicáveis de pessoas desaparecidas? Eu acho que você fez abordar isso no começo, mas se você puder nos dar uma resposta rápida sobre isso novamente. Eu fiquei em um parque nacional investigando um problema periférico. Notei alguns guardas no Parque Nacional rodando. Eles não estavam fazendo contato, apenas rodando. Mais tarde naquela noite, fora do parque, eles vieram até o meu lugar, onde eu estava hospedado. Bateram na porta primeiro. Quando ele chegou, ele me disse que havia um trabalho em uma série de parques nacionais. Ele percebeu que havia algumas coisas incomuns acontecendo com pessoas desaparecidas. Nos primeiros 7 a 10 dias havia muito acontecimento e depois não havia mais nada acontecendo. Tentou obter relatórios que não conseguiu e ele disse que tinha um amigo neste parque nacional. E eles compararam as notas e as notas eram as mesmas. Mais tarde, seu amigo também era um guarda florestal, veio a nós, meio que conversamos sobre isso. E eles disseram, alguém deveria estar investigando isso, Dave. E foi assim que tudo começou. Wendy Brandon está perguntando, e você falou isso também, mas você tem uma teoria sobre o porquê de muitos desses casos terem ocorrido ou perto de fonte de águas? Especificamente, além de fazer parecer encobrimento, como se a pessoa tivesse morrido, isso é muito conveniente, você sabe, pode jogá-lo no rio ou no lago, e eles caem. E isso dá aos investigadores uma explicação plausível de como a pessoa morreu. Você tem alguma coisa que você tem outra ideia por que isso pode ser? Assim, se você conseguir o caminho se você seguir o caminho dos OVNIs, então você precisa também seguir o caminho dos usos e objetos submersos aquáticos, algo que a Marinha relata há décadas. Eu acho que uma parte do público pode não estar ciente de quão prevalente é, mas os orbes e OVNIs, eles entram na água para se esconder. É realmente algo muito fácil para eles. Eu não sei se está relacionado, mas eu não seria alguém que ignoraria isso ou deixaria de lado e faria pouco caso. Acho que é provável que eles estejam relacionados, de alguma forma. Vou lhe contar uma história rápida aqui. Eu estava no Peru, alguns anos atrás, trabalhando em um filme, e estávamos no deserto. Em torno de Pisco, fazendo algum trabalho lá, investigando certas coisas. Uma das coisas que estávamos fazendo era procurando por tesouros incas. Porque o Inca frequentemente pegava artefatos de ouro e prata e os jogava em corpos de água, como uma oferenda. E você sabe que recentemente, alguns anos atrás, eles encontraram uma enorme horda de artefatos incas no lago Titicaca, que fazem parte desse tipo de atividade ritualística. Então, nós tínhamos muitos usos, muitos. Eu entrevistei algumas pessoas por aí que viram a nave saindo da água. Muitas vezes é muito profundo. E esse é um lago muito misterioso. Muito profundo. Toneladas de atividade OVNI na área de Puno,
no lago Titicaca, no Peru. E neste caso em particular, estávamos trabalhando com este lago. E era um lago pequeno, não um lago grande, maior que uma lagoa, mas um lago não muito grande. E fica no meio do deserto. Um dos únicos corpos de água, porque esse é um deserto, sério. E é isso. Eu esqueci o nome do lago, mas era uma região chamada Moron. Você sabe, é escrito como Moron, mas é chamado Moron. Há uma pequena vila perto, não consigo lembrar o nome da aldeia. Mas estávamos lá com detectores de metais ao redor do lago. Então nós tínhamos uma unidade de GPR de última geração que opera em uma plataforma de drone. Então estávamos voando nessa unidade ao redor do lago. Isso fazia parte do filme, certo? E nós fomos para o Tesouro Inca neste segmento específico do filme. E como estávamos operando em torno deste lago, tínhamos conosco Chase Kletz, que era um dos diretores da investigação. Diretores de lá na MUON. E Chase é um bom. E uma amiga de Chase me contaram uma história de que ele contou a última vez que esteve lá, porque tinha estado na área antes da nossa, para esta operação que estávamos fazendo. E ela disse que me contou essa história onde eles estavam interagindo com o prefeito da cidade. E alguns moradores da cidade, o prefeito, disseram a ela que houve um incidente que aconteceu neste lago, este pequeno lago, novamente, no meio do deserto, no qual havia um disco voador sobrevoando o lago. E nem era muito alto, acho que tinha uns 30 pés ou 40 pés acima do lago. E ele se posicionou acima do lago e começou a puxar a água do lago para a embarcação. Isso foi feito por um grupo de pessoas. E aconteceu isso foi visto. E por um longo período de tempo, e as pessoas ao redor do lago começaram a surtar. Eles foram até a vila, eles correram até a vila, e os moradores vieram da vila para testemunhar isso. E o prefeito também veio. E eles estavam todos lá assistindo esse disco, sugando a água do lago. E eles estavam surtando, porque era um disco voador, você sabe, sugando a água do lago. E esta é uma das únicas fontes de água doce. E eles precisam deste lago. Então os moradores começaram a pegar pedras e jogá-las na nave. E isso estava caindo fora, e eu esqueci se ela me disse, se Chase me disse que o prefeito disse a ela que as pedras estavam caindo fora da nave, em um campo de força ao redor, mas eles estavam caindo fora de alguma coisa. Então isso é realmente notável, que você tem essas testemunhas que elas estão literalmente lançando pedra em coisas que estão tentando fazer desaparecer e sugando a água deles. E isso não é incomum. Isso não é algo comum. Como você disse corretamente, os OVNIs são frequentemente associados a corpos de água, que saem da água e descem para a água. Por qualquer motivo, especialmente se for um lugar profundo. Corpo de água parece haver bases lá embaixo. Eles gostam de construir suas bases sob o subsolo da água, sob a água. É muito bizarro, mas uma conexão muito importante aqui entre essas embarcações e corpos de águas, que são muito misteriosos. Você sabe que pode haver uma dúzia de razões diferentes pelas quais isso pode ser o caso, mas é um ponto muito bom. Finalmente, Mary Basley pergunta a você, pessoalmente, Dave, se sentiria confortável se acompanhasse ou fizesse caminhadas em parques nacionais com sua esposa ou com sua família. Neste momento vocês estão perturbados com isso, que fica longe dos parques nacionais. Como você aprova? Como você abordaria isso? Você tem alguma recomendação para pessoas que estão acompanhando e caminhando em parques nacionais ou em áreas selvagens? Essas coisas de pessoas desaparecidas em mente?
Então, para mim, sair no deserto e passar um tempo por isso que vim para Montana. Não quero ter um estilo de vida baseado no medo. O número de pessoas que desaparecem, que se enquadram nos nossos critérios é tão pequeno que nunca deixaria que isso me afetasse. Agora, se eu tivesse filhos pequenos, eu acho que eu realmente os manteria na coleira. Eles não sairiam da minha vista. Eles sempre estariam na minha frente. Mas eu vou o tempo todo. Eu iria. Esse é o meu mundo. Sim. Não, eu nunca. Eu concordo, eu gosto. Eu disse que moro aqui perto da Estrela Amarela. Passo muito tempo no parque, ao redor do parque. Como eu disse antes, desde que fui informado sobre seu trabalho, sempre o tive em mente, especialmente com os meus filhos, com a minha família. Mas acho que você sabe que as pessoas só precisam ter um alto nível de conscientização sempre. Que você vai para o deserto, obviamente você precisa estar preparado. Se puder ter um GPS como você, e uma arma de fogo, e o que quer que seja. Mas sim, eu sinto mesmo. Isso não me impede de sair. Eu vou acampar e voltar para o campo, e coisas assim, e caça. Então, Mary tem um alto nível de consciência. Mas eu não permitiria que isso te dominasse e te impedisse de aproveitar o ar livre. Então, Dave, muito obrigado por ter vindo e discutido isso comigo. Eu agradeço por você ter me recebido no seu canal do YouTube. Era chamado como Projeto Canadense-Americano Ken An Desaparecido. Tenho 700 vídeos lá sobre pessoas desaparecidas. Eu falo sobre a segurança do local da trilha. E eu fiz muitas entrevistas, apenas como você faz. E é uma tonelada de conteúdo lá. E é uma recomendação única. Compre meus livros. Nunca compre meus livros na Amazon ou na eBay. Você pagará 50, 100 a 200 por peça. Em nosso site é $25 por peça. Nosso site é como o do América do Norte, Bigfoot. Search.com. Vai até a loja online e os encontre. Sim, definitivamente. Todo mundo confere se você já viu os suspeitos que você já viram, os filmes de Dave. Mas eles são fenomenais. Então vá assistir seus filmes e leia seus livros. Siga ele no YouTube. Estamos ansiosos para que veja aqui em Bozen, em Montana, para a conferência em junho. Acho que vamos nos divertir muito, com certeza. Estou ansioso por isso. Depois terei que te chamar de novo para termos uma conversa diferente sobre o pé grande. Porque eu estou muito interessado no pé grande. E sei que você fez uma pesquisa profunda sobre isso. Então teremos que ter essa discussão sobre o pé grande em outro momento. Muito obrigado por se juntar a mim. Novamente espero vê-lo pessoalmente aqui em junho. Muito obrigado, Tim.